Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Para todos, muito boa noite. O especial Informação de quarta-feira, hoje com informação com certeza vai ser do seu agrado. Portanto, durante uma hora, aqui vamos estar com toda a informação do dia. Donald Trump pretendia impedir a divulgação de mais de 770 páginas, incluindo o Diário da Casa Branca, um registro de atividades, viagens, briefings e chamadas telefónicas. O tribunal negou essa pretensão. Um tribunal federal dos Estados Unidos decidiu ontem negar o pedido apresentado pelo ex-presidente norte-americano, Donald Trump, para manter secretos documentos da Casa Branca sobre o assalto ao Capitólio. A juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Tanya Chutkan, do Tribunal do Distrito de Colômbia, concluiu que a Comissão de Inquérito do Congresso norte-americano ao ataque ao Capitólio tem direito a receber os documentos, como sustentou o atual presidente Joe Biden. Trump invocou um alegado privilégio do Executivo para reclamar que a centenas de documentos contendo informações sobre o que se passava na Casa Branca enquanto o assalto ocorria não fossem transmitidos à Comissão de Inquérito. A posição de Trump de que pode sobrepor-se à vontade expressa do Poder Executivo parece basear-se na noção que o seu poder existe em perpetuidade, escreveu a juíza, citada pela agência F. Mas os presidentes não são reis e o queixoso não é presidente, acrescentou. Os advogados de Trump deverão tentar que o tribunal suspenda temporariamente a transmissão dos documentos à Comissão, pelo Arquivo Nacional, autorizada pelo presidente Joe Biden. Donald Trump pretendia impedir a divulgação de mais de 770 páginas, incluindo o Diário da Casa Branca, um registro de atividades, viagens, briefings e chamadas telefónicas. Um dia antes da decisão em relação aos documentos, a Comissão de Inquérito intimidou mais 10 membros da equipa de Donald Trump, procurando determinar o seu papel neste caso. Os membros do painel solicitaram, entre outros, testemunhos e pedidos de documentos de Stephen Miller, conselheiro sênior de Trump, e da diretora de comunicação Kayleigh McEnany, ambos parte do círculo próximo do ex-presidente. O novo serviço e subscrição pago do Twitter chega agora aos Estados Unidos e à Nova Zelândia, depois de ter iniciado operações na Austrália e no Canadá, em junho de 2021. O Twitter anunciou esta quarta-feira o lançamento do seu primeiro serviço por subscrição no mercado norte-americano, que tem um custo de $2,99 e disponibiliza aos utilizadores mais vantagens e ferramentas em relação à plataforma gratuita. O Twitter Blue chega agora aos Estados Unidos e à Nova Zelândia, depois de ter iniciado operações na Austrália e no Canadá em junho de 2021. A nova plataforma da empresa, sediada em São Francisco, na Califórnia, disponibiliza aos subscritores 3 alterações principais em comparação com a versão gratuita: pastas que organizam tweets, capacidade de modificar as mensagens antes de serem publicadas e modo de leitura. De acordo com o Twitter, as pastas servem para organizar os tweets favoritos como se fossem uma biblioteca com categorias personalizáveis como divertidos, bonitos, filmes ou coisas para comprar. A opção de modificar as mensagens antes da publicação, que o Twitter apelidou de desfazer tweets, permite editar o texto numa margem de até 30 segundos, a partir do momento em que é escrito. Por fim, o modo de leitura elimina todo o ruído visual que envolve o conteúdo e exibe o texto a ser lido. A versão norte-americana inclui ainda artigos gratuitos de mais de 300 portais noticiosos que podem ser abertos sem anúncios publicitários, tendo o Twitter garantido que os órgãos de comunicação social irão receber uma percentagem da subscrição, baseando-se na popularidade das notícias. Uma rede social já a pagar. O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está na cimeira da COP26 em Glasgow. Obama já discursou, pede mais ação aos governos para travar a crise climática. Barack Obama esteve em Glasgow esta segunda-feira. O ex-presidente norte-americano foi recordar a euforia que rodeou a aprovação do Acordo de Paris, instar os governos a tomar medidas mais imediatas e concretas e apontar o dedo a Pequim e Moscovo.
Tenho que confessar, foi particularmente desencorajador ver os líderes de dois dos maiores emissores mundiais, a China e a Rússia, recusarem-se a assistir sequer aos procedimentos. Os planos internacionais, por enquanto, refletem o que parece ser uma perigosa falta de urgência, uma vontade de manter o statu quo por parte desses governos, e isso é uma vergonha. Mas sabem, de facto, precisamos que a China e a Índia liderem nesta questão. Também precisamos que a Rússia lidere nesta questão. Obama repetiu que temos de agir agora para evitar um desastre climático, mas não evitou os protestos fora do complexo da COP26 contra si e a política climática norte-americana. Desde 2015, todas as cimeiras sobre o clima têm sido menos conclusivas, particularmente nos anos da administração Trump, em que os Estados Unidos estiveram fora do Acordo de Paris. E o clima está na ordem do dia. A taxa de inflação anual dos Estados Unidos disparou em outubro para 6,2%, mais 8 décimas do que em setembro, e o registro mais alto de preço ao consumidor desde 1990. Os preços da energia subiram 4,8% e os dos alimentos subiram 0,9%. A inflação tem sido motivo de preocupação nos Estados Unidos, mas até agora a Reserva Federal tem insistido no caráter transitório das taxas elevadas. Os investidores agora esperam que o Fed aumente a sua taxa de juros no próximo ano, muito antes do que previam há alguns meses atrás. O turismo europeu só vai voltar a níveis pré-pandémicos em 2024. Além disso, os números publicados no último relatório trimestral são animadores e mostram uma recuperação. O setor do turismo na Europa só vai voltar aos níveis de antes da pandemia em 2024, segundo o novo relatório trimestral da Agência Europeia das Viagens. Isto apesar de retoma sólida em relação ao ano passado, causada pelo sucesso dos programas de vacinação. Este ano, essa retoma fez-se notar sobretudo nos meses do verão. Mas, apesar dessa recuperação, as chegadas à Europa de turistas externos deve ficar no total do ano em 60% dos valores de 2019. No que toca à deslocação de turistas europeus no interior do continente, os números a meio do ano iam nos 77% em relação à mesma altura de 2019. São números que variam de país para país. Os que mais beneficiaram com a recuperação foram aqueles que abriram as fronteiras mais cedo. Prova disso, a Grécia, primeiro país a abrir as fronteiras, teve a melhor recuperação, com os níveis pouco abaixo dos de 2019. No entanto, existe agora alguma preocupação, porque os níveis da pandemia voltaram a subir em alguns países, sobretudo na Alemanha e na Inglaterra. Em Portugal também subiram o número de infectados, mas poderá ser o segundo, ou terceiro, ou quarto surto de vírus que aparece depois de ter aparecido a variante Delta e as subvariantes seguintes. No entanto, é importante referir, e um pouco mais adiante vamos falar disso, sobre a França, que já exige a terceira vacina, e isso é de facto o patamar ou a entrada para que o mundo também siga os passos da França e entre na chamada terceira vacina, o booster, para tornar mais efetiva a luta contra a Covid-19. O setor têxtil já regressou aos níveis de produção pré-pandemia, mas o aumento nos custos ameaça o futuro. Veja bem, porque o preço do algodão aumentou em mais de 70%. A produção no setor têxtil já regressou aos níveis pré-pandemia na Europa, mas nem por isso o cenário é animador. Os custos de produção explodiram e o problema começa com a escassez de matéria-prima. Só o preço do algodão, essencial para o setor, aumentou mais de 70% nos últimos 12 meses. A situação agrava-se com a incerteza provocada pelo caos na cadeia de abastecimento. Temos um frete da China que custa 10 vezes mais, não é 2, é 10 vezes mais do que custava. Demora 2, 3, 4 meses e não sabem onde é que ele anda e quando é que vai chegar. O golpe que poderá ser fatal para a indústria têxtil em Portugal foi a explosão no custo da energia. O aumento dos preços para o consumidor é inevitável e os produtores pedem ao Estado que intervenha. Para fabricar uma toalha não há um componente que podemos considerar que não subisse. O Governo que vai entendendo e que, ou numa redução de impostos às empresas, que para suportar isto, porque senão as empresas vão fechar as portas. Isso aí, poderemos ter aqui um pântano, uma crise monumental.
O efeito dominó não tem fim à vista e a crise que se avizinha promete afetar vários quadrantes, desde os produtos básicos de uso diário à roupa de luxo produzida em Portugal para as grandes marcas do vestuário. Uma situação que antevê que 2022 seja muito complicada no que diz respeito a preços, e disso já o senhor telespectador em casa sabe que vai ser uma dura realidade. A notícia que foi hoje, durante o dia, aqui na SPT, o Flash News, dá-nos conta de que a França esclareceu hoje que o certificado de vacinação para pessoas com idade superior a 65 anos vai durar apenas 6 meses. A partir dos 6 meses terá de ser novamente vacinado. Em França, as pessoas com mais de 65 anos terão de receber a terceira dose até 6 meses e 5 semanas após a segunda. É que depois desse período, o certificado de vacinação vai caducar. O esclarecimento foi feito esta quarta-feira pelo porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, depois de Emmanuel Macron ter dito que as pessoas com mais de 65 anos vão ter de tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para aceder a lugares públicos, como restaurantes ou bares. No dia 15 de dezembro, o passe sanitário será desativado, afirmou em declarações ao France Info, referindo-se aos maiores de 65 anos que ainda não tenham recebido a dose de reforço até essa data. Depois de Macron ter dito que, a partir de 15 de dezembro, vai ser necessária uma nova dose para prolongar a validade do seu passe sanitário, quase 100 mil franceses já agendaram a dose de reforço. É uma notícia até certo ponto preocupante, porque dá a entender que os países podem apagar o que escreveram, portanto, os chamados passes sanitários, não só em França, como em Portugal, nos Estados Unidos também, porque durante apenas 6 meses, portanto, os anticorpos das vacinas tomadas significa que quase todos os países vão ter que optar pela terceira dose da vacina, até que se descubra uma fórmula anual de vacinar para combater o vírus. A Itália também vai administrar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 às pessoas com idade entre os 40, veja bem, e os 60 anos de idade, já a partir de 1 de dezembro, confirmou esta quarta-feira o ministro da Saúde italiano Roberto Speranza. Portugal reportou nas últimas 24 horas mais 5 mortos e 1.654 novos casos. Estamos quase a chegar aos tais 2.000 casos anunciados por Graça Freitas, pelo menos ela disse, em meados de dezembro, mas queremos que vai ser mais cedo. O número de internamentos voltou a subir assim, como a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 5 mortes e 1.654 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 380 doentes, mais 19 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 62 doentes, mais 2 do que na terça-feira. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo conta com mais 459 casos e um óbito. O centro registra mais 460 infectados e um morto. No norte, soma 372 contágios e 3 vítimas mortais. O Alentejo reportou mais 106 casos e o Algarve mais 168. Já nos arquipélagos, a região autónoma dos Açores registra mais 38 casos e a Madeira mais 51 infecções. A incidência subiu e é agora de 125,4 a nível nacional e de 124,8 no continente. Também o RT, ou Índice de Transmissibilidade, registrou uma ligeira subida, fixando-se em 1,12, quer a nível nacional, quer no continente. 2 dos arguidos envolvidos num esquema de contrabando de diamantes da República Centro-Africana vão ficar em prisão preventiva. É importante referir que o quadro, digamos, da ação das forças de segurança portuguesas na África foi excepcional e que foram apenas algumas exceções. E 4 dessas pessoas já foram suspensas das funções. O juiz Carlos Alexandre decidiu, segundo uma nota do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que 2 dos 11 arguidos detidos na Operação Miríade
vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. Os restantes 9 ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades. O Tribunal decidiu ainda que, acessoriamente, 4 arguidos ficam suspensos de funções e 8 dos arguidos ficam proibidos de se ausentar do país. Entre os 11 arguidos detidos na segunda-feira pela Polícia Judiciária estão militares, ex-militares, nomeadamente comandos, um agente da PSP, um guarda da GNR em formação e um advogado. Em causa está, segundo a Polícia Judiciária, a investigação a uma rede criminosa com ligações internacionais que se dedica a obter proveitos ilícitos através de contrabando de diamantes e ouro, tráfico de estupefacientes, contrafação e passagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e burlas informáticas, com vista ao branqueamento de capitais. É natural que estes casos aconteçam um pouco por todo o lado. Aconteceu na República Centro-Africana, com diamantes, desprovimento de droga, armas, mas, como já disse, o trabalho das forças de segurança, sobretudo as portuguesas, incluídas na ONU em vários países da África, tem sido magnífica, excelente e, sobretudo, com rasgados elogios por parte de outras forças multinacionais. Mas aconteceu e isso vai ter consequências e esperemos que seja o mais depressa possível. Manuel Alegre, poeta e membro do mais radical Partido Socialista, não põe de parte a possibilidade de o PS fazer um acordo à direita para viabilizar a governação do PS nas próximas eleições. Curiosamente, a ideia de Manuel Alegre surpreendeu muita gente e até mesmo o comentador político Camilo Lourenço. Eu não sei se você leu a entrevista de Manuel Alegre no fim de semana ao Diário de Notícias. Acho que foi ao Diário de Notícias. Manuel Alegre diz a uma certa altura que o Partido Socialista tem de negociar à esquerda, mas também tem que olhar para a direita. Espera aí, Manuel Alegre dizer olhar para a direita. Manuel Alegre, aquele esquerdista, muito encostado ao PCP, dos mais esquerdistas do PS, do estilo da linha do Pedro Nuno Santos, a dizer estas coisas. Eu vou-lhe pôr aqui um link de uma entrevista de Manuel Alegre à TV24 em 2012, que em plena troika, que o partido dele conseguiu trazer para Portugal, ok? Que é para você comparar o Manuel Alegre de então com o Manuel Alegre dá nesta entrevista ao Diário de Notícias. Só um ponto fundamental. O Manuel Alegre já percebeu que acabou-se a esquerda para o PS. E Manuel Alegre já percebeu que a única forma do PS manter no poder agora é ir buscar o apoio da direita. E este é que é o problema. Não se querem livrar dos tachos. Isto é uma alteração muito importante no discurso do PS, no discurso de Manuel Alegre. Aliás, se você for ver, isto está tudo consertado. Porque a opinião de Manuel Alegre no fim de semana é igualzinha a do António Costa ontem. Portanto, já viu o caldinho que ia montar para fazer a estratégia do PS para essas eleições legislativas. Você vai ter more of the same nos próximos tempos. As próximas eleições prometem mesmo. Morreu esta terça-feira o politólogo Rui Oliveira e Costa, antigo deputado do PSD, ex-dirigente da UGT e administrador da empresa de sondagens Eurosondagens, e comentador desportivo da SIC Notícias e RTP. Rui Oliveira Silva tinha 73 anos e estava doente já há algum tempo. E agora vamos até Lisboa falar com o nosso comentador residente, o advogado Nelson Trezo, e a pergunta hoje, Nelson, eu sei que estás muito eufórico hoje, mas os pais que transmitem aos seus filhos os seus bens, aliás, a favor dos seus filhos em vida, mas que devem ficar com a garantia de que os filhos não vão logo a seguir vender, devem ficar usufrutuários? Existem casos destes em Portugal, Nelson? Claro que sim, claro que sim. Aliás, cada vez mais os pais preocupam-se com o planeamento sucessório. Isto é, querem fazer em vida aquilo que seria feito depois da sua morte. Evidentemente, há aqui um pilar que é importantíssimo, que é o pilar da confiança. Os pais têm de ter muita confiança nos filhos. E ainda assim, recomendo vivamente aos pais, não façam uma doação pura e simples. Podem doar em vida os bens aos filhos, mas com reserva de usufruto a seu favor. Isto é, os filhos não podem vender os imóveis enquanto os pais forem vivos. E convém que seja sempre um usufruto vitalício, ou seja, vitalício precisamente porque se forem 2 pais é por morte do último, ou seja, se a mulher morrer, só depois do marido morrer
é que efetivamente os filhos atingem a plena propriedade dos imóveis, porque assim colocam um encargo sobre os imóveis e ninguém está interessado em comprar uma casa, tem lá um inquilino vitalício. Portanto, isso é possível, é recomendável. Porquê? Porque quando os pais morrerem, a única formalidade que tem de ser cumprida é ir com uma certidão de óbito à Conservatório do Registro Predial e cancelar o ónus do usufruto. E fica tudo resolvido. Ou seja, não é preciso escritura de habilitação de herdeiros, não é preciso fazer um modelo 1, nada disso. Também chama a atenção por outro pormenor. Se o pai der uma casa de 100 mil euros a um filho, doar uma casa de 100 mil euros a um filho, e doar outra casa de 200 mil euros ao filho, ou outro filho, aliás, cuidado com isso, porque o outro filho fica prejudicado em 100 mil euros e quando os pais morrerem pode chamar esse bem à acumulação. Ou seja, esse bem retorna ao universo da herança. Portanto, há que ter critério e há que fazer as coisas bem feitas. Chama-se isto plano sucessório. Pois, mas há uma pergunta que eu gostaria de fazer. Há pais que não querem deixar que os filhos herdem. Eles podem doar os seus bens à Santa Casa da Misericórdia ou, por exemplo, a uma igreja. A lei portuguesa permite isso? A lei portuguesa, como dizia há pouco, não permite a deserdação total dos filhos, a não ser em casos muito excepcionais, como o filho a tentar contra a vida do pai ou o filho injuriar o pai e o filho vier a ser condenado em tribunal pelo crime de injúrias. Nesse caso, há a chamada indignidade sucessória e, como tal, os filhos não herdam. Em casos normais, que é a generalidade dos casos, os pais só podem deserdar num terço. Ou seja, podiam dar 300 mil euros à Santa Casa da Misericórdia, mas não podiam dar 1 milhão de euros, porque isso significaria ou implicaria a deserdação total dos filhos. E isso a lei portuguesa não permite. Embora aqui nos Estados Unidos, muito obrigado, Nelson, como tu disseste muito bem, a situação é completamente oposta. Portanto, um testamento pode desviar os fundos dos familiares ou dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, evidentemente. Mas é uma situação muito complicada. Em Portugal ainda existe aquilo que o Nelson explicou, mas aqui nos Estados Unidos a lei, como não é a nossa lei, é completamente diferente. Um chefe espanhol, veja bem, apaixonado pela cozinha portuguesa, e há muita gente apaixonada pela cozinha portuguesa, vai representar Portugal no 5º Campeonato de Tapas de Valladolid, com um prato sui generis. Imagine bem, rabo de boi com alheira. Que tal? Rabo de boi e alheira. É o petisco que vai representar Portugal esta quarta-feira no 5º Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid. Será nesta cidade de Espanha que 14 estrelas Michelin e outros especialistas escolhem qual o melhor petisco do mundo. O autor da proposta portuguesa é Manuel Sánchez Noia, do restaurante Vintage Douro Lamego, chefe galego, que chegou a Portugal fascinado pela sua gastronomia. Seriam apenas uns meses, já passaram 17 anos. Entre os ingredientes estão carne maronesa, alheira de Mirandela, queijo de ovelha da raça churra, maçã de Armamar, figos transmontanos e vinho do Porto. Todos os ingredientes foram escolhidos com mimo e alguns por uma boa causa. A ovelha de raça churra está em perigo de extinção e vamos ver se conseguimos dar a volta à situação ao utilizar o seu queijo, sublinhou o chefe Manuel Noia. A maçã de Armamar dá frescura à tapa e os frutos secos ajudam a cortar a gordura do boi, acrescenta. E tudo sobre uma massa tenra um pouco picante, criação do chefe. A carne com redução de vinho do Porto é aquecida no momento e o resto dos ingredientes servem-se frios. Pois, frio ou quente, nunca experimentei, mas um dia destes pode ser que aconteça. Desde as 0 horas de quarta-feira, a atividade sísmica em La Palma produziu cerca de 30 tremores de terra. Junto do mar formaram-se novas colunas de vapor d'água com partículas de ácido clorídrico. A lava do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, voltou esta quarta-feira a alcançar as águas do Atlântico, perto da praia de Los Guirres, avançou o Ministério dos Transportes e Mobilidade de Espanha através da rede social Twitter.
O choque térmico entre a lava, a uma temperatura acima de 800 graus centígrados, e o mar está a provocar colunas de vapor de água com partículas de ácido clorídrico, que podem ser perigosas para a saúde nas zonas mais próximas do ponto de emissão. Todos os bairros e casas em redor da praia de Los Guirres, leste da La Palma, uma das ilhas do arquipélago espanhol das Canárias, foram evacuados nas últimas semanas, devido à ameaça que representava um lento avanço da lava. Por outro lado, segundo as autoridades, verificou-se uma ligeira melhoria da qualidade do ar, uma das questões que mais preocupava nos últimos dias. A emissão de dióxido de enxofre, associada à cinza vulcânica, também permanece elevada, com valores entre os 9.000 e 13.000 toneladas por dia, mas a sua evolução temporal reflete uma tendência descendente. O Departamento de Segurança Nacional Espanhol avançou que a área afetada pelo vulcão Cumbre Vieja, que iniciou a sua atividade em 19 de setembro, atinge 989 hectares, enquanto a largura máxima entre os fluxos de lava exterior permanece nos 3.100 metros. Por outro lado, o Instituto Nacional Geográfico Espanhol informou que desde a meia-noite a atividade sísmica na ilha de La Palma produziu cerca de 30 tremores de terra, a maioria dos quais nos municípios de Fuencaliente e Vila Damaso, e com magnitudes entre 2.2 e 3.7. É um mal sem fim à vista. Moscovo critica a forma como Bruxelas está a lidar com a crise migratória nas fronteiras do bloco com a Bielorrússia e pede apoio para Minsk. A tensão aumenta entre a União Europeia e a própria Rússia. A mais recente crise migratória está a fazer aumentar a tensão entre a União Europeia e a Rússia, com Bruxelas e Moscovo a trocarem acusações. O destacamento de milhares de militares polacos para a fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia levou o ministro russo dos Negócios Estrangeiros a apelar aos 27 para evitarem a duplicidade de critérios na resolução da atual crise. Sergei Lavrov defende que o bloco deveria ajudar financeiramente Minsk a lidar com os fluxos de refugiados, da mesma forma que outrora ajudou a Turquia. Bruxelas não concorda. Isto não é, à partida, uma crise migratória. Trata-se de uma agressão por parte de um regime desesperado e ilegítimo. A nossa resposta tem de estar de acordo com isso. É por isso que temos de fazer o nosso melhor para impedir que mais pessoas sejam atraídas para esta situação. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, é acusado de orquestrar deliberadamente a atual crise, trazendo para a Bielorrússia milhares de migrantes de países como a Síria, Iraque ou Irão. O objetivo será encaminhá-los para a União Europeia através da sua fronteira. Bruxelas diz que pretende alargar as sanções para além do regime autoritário e do seu líder. As companhias aéreas não comunitárias suspeitas de tráfico de migrantes para Minsk poderão sofrer sanções já a partir de quarta-feira. Precisamos de sanções alargadas contra o regime bielorrusso e a Presidente disse também que estavam a explorar a possibilidade de introduzir sanções contra companhias aéreas de países terceiros envolvidas no tráfico de migrantes. A Comissão Europeia não divulgou ainda a lista das companhias aéreas, mas a bielorrussa Belavia, propriedade do Estado, será com certeza uma das visadas. Qualquer conflito direto com a Bielorrússia poderá, no entanto, envolver a aliada Rússia, que, segundo a Polónia, estará por detrás desta crise de migrantes nas fronteiras do bloco europeu. Cabo Verde tem santuário para macacos. O francês Grisha Lepointe anunciou e criou um refúgio para estes primatas a poucos quilómetros da cidade da Praia. Grisha Lepointe trabalhou 25 anos na área da cooperação e assistência humanitária e um dia decidiu que queria fazer mais. Foi assim que nasceu a Associação Santuário dos Macacos de Cabo Verde, em Calheta de São Miguel, a cerca de 40 minutos da cidade da Praia. Um refúgio num país onde não há uma cultura de preservação destes primatas. Meu sonho realmente seria de ver os macacos soltos numa reserva, poder dizer às crianças hoje que eles vão continuar a ver os macacos aqui em Cabo Verde. O macacos faz parte da biodiversidade. Cabo Verde é uma ilha, então se continuamos a matar os macacos, se não há um projeto de proteção dos macacos, eles vão desaparecer pouco a pouco. Chegaram a Santiago com os primeiros colonizadores, mas tornaram-se numa espécie endémica. Hoje é a expansão da agricultura que ameaça a sobrevivência do chamado macaco verde. Os macacos são considerados predadores.
E as pessoas, por exemplo, os agricultores têm muitos problemas com os macacos, porque a realidade é que os macacos fazem muitos danos na zona agrícola e para procurar comida. E então a única resposta que existe hoje frente a este problema é de matar os macacos. O santuário coabita com um espaço de ecoturismo, o primeiro do género no país. Uma experiência que pressupõe a preservação da biodiversidade, de turismo sustentável e que permite aliar o negócio a uma missão, a de dar assistência imediata a macacos feridos, órfãos ou abandonados. Portanto, a informação que lhe vamos transmitir agora veio do vereador Amador. Amanhã, não se esqueça, é feriado do Veterans Day. O City Hall estará fechado e por isso não haverá recolha de lixo. Isto é muito importante. Também queremos mencionar o facto de a semana passada termos informado os telespectadores que a partir de janeiro provavelmente a administração Biden iria exigir a quem se deslocasse a um hospital para fazer testes que o pagasse a sua própria algebeira. Reafirmamos essa afirmação em função das notícias que foram divulgadas. Portanto, a notícia é, como diz um programa da SIC, o Polígrafo, verdadeira. Queremos também cumprimentar os telespectadores que nos veem no Facebook, são muitos, mas também assinalar que diariamente a nossa média em termos de subscritores é de 150 a 200 mil telespectadores que nos veem praticamente em todo o país. Agradecemos não só a esses que possuem as várias plataformas digitais da SBT, mas também àqueles que nos seguem no Facebook, e são de facto também alguns. Portanto, chegamos ao espaço dedicado ao desporto e vamos falar da SAD benfiquista para começar. Já tem definido o perfil do central que pretende contratar em janeiro para render o lesionado Lucas Veríssimo. De acordo com o que foi possível apurar pelo nosso jornal, o jogador que chegar terá de ser experiente e estar preparado para entrar de imediato no 11. A prioridade dos responsáveis encarnados é que esse reforço, que possivelmente virá por empréstimo, tenha a qualidade necessária. Nelson Semedo poderá não ser opção para o Benfica. O Rui Jorge testou positivo à Covid-19 e vai falhar os 2 encontros da Seleção Nacional Sub-21 frente ao Chipre, agendados para 12 e 16 de novembro. Portugal encontra-se no primeiro lugar do Grupo D, com 9 pontos, mais 2 do que o Chipre, que ocupa a 3ª posição no grupo. Também, Fernando Santos anunciou que Bernardo Silva estará fora do jogo com a República da Irlanda. O jogador do Manchester City está muito queixoso e não será opção para o encontro da penúltima jornada da qualificação para o Mundial de 2022. O jogo, portanto, é amanhã, quinta-feira, às 19h45, na RTP1, em Dublin, e o selecionador terá de adaptar João Cancelo, que já é considerado, talvez, um dos melhores laterais do mundo, ou então Diogo Dalot, a lateral esquerdo. E vamos agora ao valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil e vice-versa. Então, em relação ao espaço Schengen ou Portugal, o dólar norte-americano vale 0,86, 1,15 para a venda. No Brasil, o real 4,45 e baixou, 0,18 para a venda. Em relação ao tempo, a informação que temos hoje, curiosamente, era que hoje à noite ainda se prevê algum período de chuva, mas o pior poderá ser na próxima sexta-feira. Portanto, será um dia talvez chuvoso, ainda não tão perigoso como aquelas chuvadas que tivemos nas últimas semanas, mas até lá vamos ter um verão de São Martinho também muito idêntico àquele que Portugal está a viver neste momento. As temperaturas são elevadas em Portugal, acontece sempre nesta altura da castanha e do São Martinho. Então vamos agora saber qual é a previsão do tempo aqui nos Estados Unidos, nas comunidades onde existem mais portugueses radicados, com a nossa colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 61 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 64 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 61 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 54 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 59 graus,
Danbury, com céu parcialmente nublado, com 57 graus. Miami, com trovoada, com 80 graus. Palm Coast, com céu parcialmente nublado, com 78 graus. Los Angeles, com sol, com 88 graus. São Francisco, com sol, com 64 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Também lhe falámos, para além da informação do CTO, de que amanhã os serviços da Câmara estarão fechados, não haverá recolha de lixo. Também os consulados de Portugal aqui nos Estados Unidos respeitam esse feriado. Portanto, amanhã também não haverá serviços consulares. Portanto, tenha isso em consideração. Portanto, vamos agora encerrar este serviço de notícias. Quando regressarmos, voltaremos com mais informação e também com a linha aberta. Portanto, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farming Hill e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973-412-7100 ou 973-494-3597. Glowtrack Builders. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Então, muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que muita gente queixa-se que a Linha Aberta é mais pequena, mas hoje temos mais tempo para si.
Portanto, já sabe que pode falar connosco, se tiver alguma dúvida, ligar-nos para o 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som do seu televisor e falar apenas pelo telefone. E, curiosamente, temos já uma informação que gostaríamos de dar ao telespectador João Campos, que nos ligou a semana passada com um problema de reembolso da própria TAP, que nos deu a indicação de que não tinha recebido ainda o reembolso passado 1 ano e meio, ter feito a sua reserva e pago com cartão de crédito. Depois, este telespectador, nós contactámos a TAP com o número da reserva e a TAP respondeu-nos. Disse que o problema deste senhor está a ser resolvido e vai ser muito rápido, portanto, fica com a certeza e a garantia da TAP que esse assunto poderá ser resolvido muito em breve. Também nos perguntaram hoje, e esta pergunta tem uma resposta muito difícil. Perguntaram-nos, eu vou comprar a minha viagem para Portugal no verão e vou já marcá-la. Agora, vou marcar na TAP ou numa agência de viagens? E a resposta é NIM, portanto, que é como quem diz, faça o que quiser. Pode comprar na TAP, pode comprar na sua agência de viagens, se tiver uma agência da sua confiança, pode fazê-lo sem qualquer problema, também o pode fazer na TAP. No entanto, nós aconselhamos a que o pagamento seja feito por cartão de crédito e se for por American Express é melhor. Mas, de qualquer maneira, por cartão de crédito tem sempre a hipótese de, se houver um problema qualquer, poder reaver o seu dinheiro com mais rapidez. Vamos à primeira chamada da noite. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite, Sr. Olá, Luís. Eu chamo-me Emília. Ok, Dona Emília. Obrigada pelo seu programa. Tudo bem consigo? De onde é que está a falar? Tudo bem. Estou a falar de Mountainside. Mountainside, em New Jersey, não é? Sim, sim. Ótimo. Então, como é que posso ajudá-la? Eu queria fazer uma pergunta. Você sabe se é preciso fazer apontamento para notificar um nome no consulado? Tem, evidentemente, que o pode fazer. Eu já tenho Diga. a pré-curação feita, era só reconhecer o nome. Pode fazê-lo, pode fazer através de uma agência de viagens, mas também o pode fazer no consulado. Se for Não, eu hoje chamei para a agência de viagens, normalmente ela fazia isso, nós íamos lá, assinámos o nome, ela depois ia lá com isso e ela reconhecia a assinatura dela, mas nesse momento acabou já a partir de 2018 por causa dos fraudes. Portanto, já não se faz nas agências. Eles podem reconhecer as assinaturas, não é? E levar ao consulado, não? A partir de 2018 já não mais. Então vai ter mesmo que fazer a sua marcação no consulado. Se a situação for muito urgente, nós damos-lhe um conselho. E esse conselho, como já lhe disse, é aquele que o Cônsul de Portugal nos deu. É aproveitar um dia qualquer da semana, ficar à espera que alguém desista e a senhora poder... Porque eu penso que será rapidinho, porque a pré-curação está feita. É só reconhecer o nome. É só reconhecer isso. Portanto, eu tenho aqui o Consulado-Geral de Portugal, tem apontamento para janeiro apenas, portanto, para reconhecimento de assinaturas. Olha, pode ver aqui o dia 5 ou o dia 6 de janeiro, 10, 11, 12, 13, 18, 20, portanto, tem aberturas praticamente em todo o mês de janeiro, e já não falta muito. Se necessitar dessa assinatura reconhecida pelo consulado mais cedo, como já lhe disse, poderá então seguir o nosso conselho. Mas tem aberturas em janeiro, o que já é muito agradável, e eu creio que talvez seja bom para si marcar já. Então, boa noite e obrigada. Dona Emília, lá ir um dia foi um prazer. Se podem fazer. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado, prazer em ouvir. Igualmente. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Portanto, há coisas que as agências faziam antigamente, que hoje, como diz esta telespectadora, dizem que já não fazem, mas o reconhecimento de assinaturas feito pelas agências de viagens em determinado tipo de procurações ainda podem ser levadas aos consulados em determinadas situações. Vamos à próxima chamada. Muito boa noite, faz favor. Ora, boa noite, sou Luís Pires. Olá, boa noite, como está? Tudo bem? É Luís Gomes, como é que está o senhor? Sou Gomes, bem? É um prazer ouvi-lo. Então, o que é que tem para me dizer? Eu não sei se o senhor se recorda, eu chamei para o senhor ontem no programa por causa da aplicação para a cidadania da minha mulher. Ok. E o senhor deu-me um número de telefone para eu ligar.
Okay. Mas é o seguinte, eu hoje liguei todo o dia, e liguei várias vezes, mas atende sempre uma máquina, não é? E desde o momento que eu ponho lá o número do recibo que eu tenho, de quando fiz a aplicação, eles dizem-me, a máquina diz-me que para eu seguir as instruções da carta que me enviaram. E mais nada. Diz, curiosamente... Eu bem digo que gostaria de falar com o representativo, mas eles depois desligam a chamada. Não sei se às vezes terá... Olha, eu por acaso hoje tive uma pessoa, a Dona Maria Eugénia, a nossa telespectadora também, que muitas vezes nos acompanha no Facebook, e que hoje falou com a imigração. Portanto, teve a sorte de falar com a imigração. Tenho que continuar. Esta senhora ligou, creio eu, entre 1h30 e 1 da tarde. Pois, mas para este número, Sr. Luís? Exatamente. Para o número da imigração. A máquina pede-me a ver se eu tenho um recibo, eu digo que sim, ela manda-me meter o recibo, pronto, diz-me que para seguir as instruções que me mandaram na carta e depois diz que vai desligar a chamada. E quais são essas instruções que o Sr. Gomes tem? Portanto, eu ligo aquele número que o senhor me deu, não é? Não. As instruções que tem na carta que eles lhe enviaram, quais são? As instruções é dizer que o pedido foi aceite e que eu irei ser contactado pelo correio. Então é o que vai acontecer. Agora eu vou-lhe dizer uma coisa. Em relação a esta senhora Maria Eugénia, a rapidez da chamada telefónica dizia respeito a outro assunto que não tem nada a ver com o seu e que teve que ser resolvido mesmo por telefone. Mas existem atrasos consideráveis na resolução destes problemas e quando enviam cartas às pessoas é sinal que o assunto e o tema, ou neste caso o processo, está em andamento. Agora, não sabemos quando é que vai ser resolvido por causa destes atrasos da pandemia. Agora, as coisas estão a resolver-se um pouco mais rapidamente, mas desconhecemos quando. Quando é que recebeu a carta? Só para a informação do senhor, desculpa eu atalhar, foi no dia 16 de abril de 2021. 16 de abril de 2021. Exato. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Olha que ainda não, eu garanto-lhe que ainda não vai ter tempo para isso. Eu creio que só lá para o princípio do próximo ano. Eu estou a falar de janeiro, fevereiro, não antes disso. A situação está nos 12 meses, sensivelmente. Pois, porque a aplicação, Sr. Luís, eu meti no dia 29 de março de 2020. Portanto... E só recebi esta carta... Em 21. No dia 16 de abril deste ano. Portanto, lá está. O atraso já é considerável na recepção do processo. Depois o atraso manifestou-se no envio da carta. E agora o processo em si manifesta-se naquilo que é mais complicado, que é o atraso que há nestes processos em relação à cidadania. Portanto, o meu conselho é esperar até janeiro ou fevereiro, não tem outra hipótese. Há ainda muitos atrasos nesse sentido, muitos atrasos mesmo. Eles aqui dizem na carta, USCIS will contact you in writing if any additional information is necessary to resolve your case. Pronto, é aquilo que eu lhe digo. Portanto, vai ter que esperar mais 2 meses ou 3. Entre 12 a 14 meses. Aliás, já tínhamos informado isso há muitos meses atrás, mas agora está mais rápido. Pode ser que receba uma resposta da imigração com mais brevidade. E esperemos que sim. Sr. Luís, só mais uma perguntazinha. Diga. Tem problema. Se eu for aqui a Elizabeth lá ao centro de imigração sem apontamento, eles recebem ou não? Não recebem. Não? Tem que fazer apontamento para isso e não é para estes casos. Porque se mostrar a carta a um oficial de imigração ou a quem está à porta, o oficial diz, já leu a carta, então respeita aquilo que a carta diz, espere. Portanto, tenho que esperar, não é? Tem mesmo que esperar. Há coisas que não têm mesmo solução. Portanto, Sr. Gomes, olha, lamento muito, mas quando receber e se receber antes do final do ano, contacte-nos para nós sabermos, está bem? Sim, senhora. Muitíssimo obrigado, Sr. Gomes. Muito obrigado também. Boa noite, obrigado pelo vosso programa. Muito obrigado. Há, de facto, muitos... Atenção, há uma coisa que é importante. Em relação à renovação de passaportes, existe já um adiantamento considerável na recepção desses passaportes. Pessoas que renovaram passaportes há 2 meses e há 1 mês já estão a receber passaportes.
o que significa que a situação da renovação tem estado a ser bastante rápida por parte do Departamento de Estado. Portanto, essa é uma boa notícia. Portanto, há muita gente que tem o seu passaporte caducado, precisa de renovação, e a informação que temos é que essa renovação, que chegou a ser de 9 meses, 10 meses, 12 meses, está neste momento reduzida a 1 a 2 meses. Portanto, e até menos. Há situações, pelo menos uma que nós conhecemos, que durou 2 semanas, em que a pessoa recebeu a renovação, um passaporte renovado. O que é, de facto, muito bom para quem tem passaportes renovados e precisa. Outro conselho que eu dou em relação às cartas de condução, portanto, com estrela, que é como quem diz o Real ID. Se tiver uma oportunidade, já pode deslocar-se e fazer essa marcação. Atenção, tem que fazer marcação no Motor Vehicles para que lhe seja mudada a carta de condução, para ter acesso aos aeroportos sem ter que levar o passaporte consigo. Mas se levar o passaporte, já não precisa de mostrar a carta de condução. Tem 1 ano e meio para resolver o problema. Portanto, há muito tempo ainda pela frente. Muito boa noite, faz favor. Olá, como está? Boa noite. Olá, minha senhora, como está? Tudo bem? Bem, obrigado. Já tenho telefonado tanta vez, parece que já o conheço pessoalmente. Então? Olha, hoje tinha uma pergunta e também tenho uma informação, porque hoje tive que ligar para a TAP, tive 2 horas e 15 minutos à espera, mas tirando isso consegui falar porque no bilhete da minha mãe apareceu um dos nomes com um O em vez de ser um A. Era o único problema que eu tinha. E para quem não sabe, isso pelos vistos faz muita diferença. Claro que faz. Pagar $60 e não me deixavam fazer o ESTA com esse papel. Pois. Você, não sei se já tinha conhecimento. Sei, já tinha conhecimento. A identidade da pessoa tem que ser exatamente, corretamente aquela que está no bilhete de avião. Portanto, pois, se a pessoa... não sei se foi meu ou não, eles... tem que alterar, exatamente. Mas resolveu o problema ou não? Sim, consegui resolver. Ela disse-me que eu tinha que esperar se eu quisesse a investigação para saber se era o meu erro ou se era o deles, porque é tudo gravado, né? Mas como os meus pais estão quase a vir e a minha mãe queria saber como é que era, se eu tive que pagar, e eu disse assumi a responsabilidade e já está tratado. Como já pagou, essa resposta vai ser relativamente rápida, muito rápida mesmo. Portanto, eles disseram em 24 horas. Veja, é aquilo que eu estou a dizer. Eu não acredito que seja 24, mas 2 dias sim. Recebe essa resposta e marcar o ESTA depois também é fácil. Mas atenção aos documentos, é bom que verifique. Eu hoje tive uma situação idêntica, eu próprio, quando fui resolver o problema com o TSA para ter acesso mais rápido a embarques, em que tenho uma carta de condução com o primeiro e último nome e tenho o meu Social Security com uma letra no meio. Portanto, neste caso seria Luís M. Pires e na carta de condução tinha Luís Pires. Portanto, houve ali alguma confusão, mas é bom que veja os seus documentos e veja exatamente o que aconteceu em relação aos nomes que colocaram nos seus documentos. Porque o documento, por exemplo, a carta de condução ou o passaporte, tem que coincidir perfeitamente com o bilhete de viagem, porque senão não embarca. Acontece-lhe como aconteceu a esta senhora. Portanto, resolveu o seu problema, tem 1 dia ou 2 já resolvido porque pagou, para eles investigarem, mas ao mesmo tempo foi muito bom ter-nos informado disso para nós informarmos também os outros telespectadores com essas situações, e não são poucos. Eu sei que há imensa gente com problemas do mesmo género. Portanto, isto nunca me tinha acontecido, por isso é que eu achei que era bom. Sabe porquê? Porque os portugueses, como sabes, os portugueses têm sempre vários nomes, não é? Portanto, nunca existe, raramente existe um português só com 2 nomes, não é? E então nós colocamos, quando fazemos a naturalização ou os papéis para ficarmos legais neste país, utilizamos o primeiro, a letra do meio do nome e o último nome. E depois isso gera uma confusão tremenda. Só quando se naturaliza é que pode escolher então o primeiro e o último nome, mas muita gente coloca a inicial do meio. E isso de facto traz muita confusão. Muita gente com esse problema e com bilhetes de avião complicados, obrigados até a fazer outras marcações de bilhetes porque não funciona assim. Portanto, muito obrigado e tive muito gosto em ouvi-la também. Não, mas eu tinha só mais uma pergunta. Então diga, faça. É rápida. Eles também me disseram que os meus sogros estão para ir para Portugal e que eles não precisam do teste do Covid para entrar em Portugal. Isto é verdade? Não. Precisam de um teste. Não faz sentido, não? Não faz sentido. A informação é esta. Têm que estar vacinados, como sabe, não é?
e tem que ter um teste Covid, PCR ou antigênio para sair do país e entrar em Portugal. Portanto, não fique confusa com isso. É uma lei que já existe há muito tempo e vai continuar a existir nos próximos tempos. Mesmo para as pessoas que são vacinadas, precisa de um teste PCR ou antigênio. Isso, como sabe, pode fazer em qualquer lado. Pois, eu perguntei à rapariga 2 vezes e ela deu uma mesma resposta. Olha, minha senhora, eu lamento muito que muitas vezes as pessoas não vejam a lei, é só ler. Está exatamente nas próprias informações que a TAP tem online e outras companhias, como a United, a Delta, etc., está no Departamento de Estado americano, no site deles, só pode sair deste país e entrar noutro país com um teste PCR ou antigênio. Não há outra solução. E faz sentido. E pronto, muito obrigado mais Agradeço mais uma vez também. Muito obrigado também pela sua amabilidade. E agora vamos, já falámos um bocadinho, já com várias pessoas, o que é muito bom. No entanto, vamos ainda, amanhã, temos outros temas que vamos desenvolver e informar as pessoas, que são avisos, que são importantes para quem vai viajar a Portugal este ano. Portanto, as marcações de viagens feitas antecipadamente. Amanhã lhe daremos essas surpresas quando eu e o Ricky Durães aqui estivermos para conversar sobre esses assuntos. Agora vamos fazer uma pequenina pausa e já regressamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Ora, cá estamos de novo aqui na SBT para os momentos finais do programa e creio que hoje ninguém faz anos, que é como quem diz, os pais não escolheram não tiveram a sorte neste dia 10 de novembro de ter bebés que fazem hoje anos. Portanto, hoje resumimos-nos apenas aos aniversários de casamento e temos 2. Vamos ver quem são. Catarina e Manuel Salgueirão, 59 anos de matrimónio, meus queridos amigos. Felicidades, grande data a ser celebrada hoje com muita alegria. São os avós da Catarina Rebimbas, portanto, como vê, esta cumplicidade e este amor são fantásticos de observar e de recordar, porque 59 anos não são 59 dias. Catarina e Manuel Salgueirão, 59 anos de casamento. E agora, a Isabel e o Francisco Silva, 30 anos de casamento. Os pais da Catarina, como vê, a família hoje está toda em festa, não é? 30 anos de casamento, portanto, bonita idade. Já passaram as bodas de prata, agora vão para as bodas de ouro, também não falta muito. Portanto, muitas felicidades para este casal, a Isabel e o Francisco Silva. Portanto, com muita saúde, muitas felicidades e muitos parabéns por este dia bonito, hein? E pronto, foram os 2 aniversários de casamento que tínhamos para lhe oferecer. Apenas a ideia, e fica aqui já o convite para amanhã estar connosco a partir das 7 da tarde, em mais um programa que vamos transmitir, portanto, o Especial Informação, ou o Jornal Nacional, como quiser, estará aqui a partir das 7 e até às 8 comigo e com o Ricky Durães. Amanhã estará aqui também o nosso médico, o Dr. Paulo Pinho, embora seja uma quinta-feira, que é exatamente a data em que ele está, com certeza absoluta que vai responder às perguntas e às dúvidas de muitos telespectadores que nos veem todos os dias. Portanto, meus caros amigos, foi um prazer. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.